Voltamos, minha gente querida. Houve um pequeno problema na internet, mas nós estamos de volta. Então eu vou começar tudo de volta, vou falar os nomes todos que eu tinha que falar. Alô Glória Brito, alô Catinha Fernandes, esposa do nosso saudoso Jorge Nunes, né? Infelizmente hoje ele está com o Papai do Céu, e a gente sempre considera a viúva, na verdade, uma esposa, porque é a lembrança, né, desse nome querido de todos nós. Wilson Borges, abraço. Cristiano Alves, o vascaíno César Vieira, Décio Lopes Figueiredo, Rosinei Faria, Adair Vieira de Barra do Piraí, em São Paulo, José Andrade de Americana, Luciano Gomes de Minas Gerais, Ana Freire e o Vitor Werder. São o nosso carinho aí, o nosso carinho para todos esses. Agora é o seguinte, eu quero comentar o que eu já estava comentando, mas volto a comentar, porque foi uma atrapalhada do governo Temer, não foi não? O tal do Rodrigo Rocha Loures era deputado porque era suplente do outro que foi tirado do Ministério da Justiça. Então foi tirado, não, mas aqui tem outro ministério para você. Não, eu não quero. Aí o cara não quis, resultado que voltou a ser deputado. E, consequentemente, o Rodrigo Rocha Loures, que foi apanhado com a mão na massa, ou seja, com a mão naquela mala com 500 mil reais, correndo ridiculamente, ele só não foi preso pelo ministro Fachin porque o ministro considerou que ele tinha foro especial. Agora não tem mais, agora virou suplente e hoje houve um mandato de prisão para o Rodrigo Rocha Loures, né? Que coisa, não? Agora tem uma outra história que é muito importante a gente falar para vocês, é que foram descobertos, por assim dizer, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, foram descobertos 60 fuzis no valor de mercado de 70 mil reais cada um, não é? Que seriam importados, digamos assim, é verdade, ilegalmente, para o tráfico do Rio de Janeiro. Parabéns ao delegado Maurício Mendonça, que liderou a ação, delegado da Polícia Civil, que com todas as dificuldades do mundo, até com falta de recebimento de salário, em dia estão trabalhando e realmente conseguiram apreender esses 60 fuzis dentro de aquecedores de piscina, imaginem você. Agora, olha a sofisticação, porque todo mundo imaginava que esse dinheiro entrava lá pela Bolívia, essa muamba, né? Esses fuzis entrariam pela Bolívia, fronteira do Brasil, de Bolívia com o Brasil, entrariam pelo Paraguai, e na verdade não, olha a sofisticação, estão vindo de avião, não é? Vieram de Miami. Mas olha, gente, eu vou lembrar um momento que aconteceu comigo, sabe? Há muitos anos atrás, veja você como é que as coisas se repetem, há muitos anos atrás. Mas antes de falar nesse muitos anos atrás, eu queria fazer uma reverência ao Tim Lopes. Hoje faz 15 anos que o nosso colega Tim Lopes, da Rede Globo de televisão, lamentavelmente foi assassinado por traficantes que foram presos. Alguns estão presos até hoje, me parece que 4 estão presos até hoje. Hoje várias homenagens estão sendo prestadas a esse jornalista que, como todos os jornalistas, alguns até anônimos no Rio de Janeiro, lutam contra a violência, lutam contra, digamos, os criminosos. E, lamentavelmente, ele foi sequestrado, torturado e assassinado. E hoje, parece que foi ontem, faz 15 anos que ele se foi. Muito justas as homenagens, e este modesto programa se associa a elas, assim como se associa às homenagens possíveis e imagináveis com relação... Calma, para tudo tem uma solução. Espera aí só um minutinho, isto, maravilha, porque senão vai dar o mesmo problema que deu da primeira hora. Então, voltando ao assunto, também aproveito o ensejo para homenagear o Santiago, né, aquele cinegrafista da Band, que também, infelizmente, acabou perdendo a vida num rojão, e aí até hoje está esse imbróglio por aí, se os dois que fizeram isso serão ou não condenados, vão a júri popular. Mas voltando à história dos fuzis, alô Vera Lúcia Pereira de Carvalho, um abraço para você.
voltando à história dos fuzis, eu me lembro, há 19 anos atrás, gente, é muito tempo, né? Você, se tiver 20 anos, você tinha um aninho, né? Há 19 anos atrás, eu estava novo, de volta na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, saído da Rádio Globo e indo para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E na época, com o nosso colega, que durante muitos anos também foi um comunicador importante da Tupi, o Silvio Samper, nós fomos convidados na época pelo nosso produtor Arnaldo Risenberg, que hoje é advogado, mora em Niterói, e eu quero aproveitar para mandar um abraço. A gente foi convidado para ter uma reunião com a cúpula da PM no Rio de Janeiro a respeito das dificuldades que havia, da violência que parecia que ia aumentar, como de fato hoje nós sabemos aumentou. E aí essa reunião se deu numa churrascaria da Zona Sul do Rio de Janeiro, numa churrascaria de Botafogo. Então fomos eu, o Silvio Samper e o Arnaldo Risenberg, e a cúpula, na época, com os coronéis comandantes, por assim dizer, da PM, todos devidamente não fardados. Já naquela época, o policial não podia andar fardado, notadamente o policial que tinha patente, né, por causa da violência no Rio de Janeiro. E, gente, eu estou falando de uma situação há 19 anos atrás que tem a ver com os fuzis de hoje. E aí, naquela conversa, eu fiz uma pergunta a um determinado coronel, que eu não vou mencionar qual, até porque, eu confesso, 19 anos depois eu não tenho certeza se de repente eu cometeria algum tipo de injustiça, né, trocando os nomes. Mas esse coronel era muito importante e a gente, numa conversa descontraída, e eu fiz uma pergunta que qualquer jornalista, qualquer repórter, qualquer radialista iria fazer. Falei, coronel, por que entra tanta arma no Rio de Janeiro? E eu me lembro que, sabiamente, ele me respondeu o seguinte: Fernando, a pergunta não é essa, por que entra tanta arma no Rio de Janeiro? A pergunta é, por que sai tanta arma dos chamados países evoluídos, dos Estados Unidos, da Europa e até da Rússia? E ele me dizia, porque entrar para o Brasil, e ainda hoje, lamentavelmente, a gente fala a mesma coisa, é muito fácil, porque nós não temos uma guarda costeira que seja capaz de policiar toda a nossa enorme costa. Porque nós temos dificuldades as mais diversas, porque nós temos o dinheiro necessário que deveria acontecer e ser pago para os policiais. Então, infelizmente, é fácil. Ele comparou até as costas brasileiras, né, as fronteiras brasileiras, a uma rede furada de um campo de peladas. Em algum momento a bola ela é apanhada pela rede, mas em outros a rede é furada, a bola passa. Mas a pergunta é a quem interessa. E hoje, 19 anos depois, a gente está confirmando isso que me foi dito tanto tempo atrás, não é? Ora, vem dos Estados Unidos, veio de Miami. Aí a polícia de cá já avisou a polícia de lá de que realmente resolva alguma coisa. Olha, tem a possibilidade de ter um ou outro, investiga por aí, mas é o tal negócio, é a tal pergunta. Assim como eles prenderam um agente alfandegário que facilitou a entrada desse armamento, que agora, ainda bem, vai ser provavelmente revertido à própria polícia, não é? AK-10, que é um armamento de alta letalidade, produzido por quem? Produzido pelas fábricas de armas dos Estados Unidos. E tinha a AK-15 também, se não me falha, a R-15 ou a R-10, perdoe se eu tiver trocado as bolas. Mas o importante é perceber isso, e o importante é que alguma coisa tem que ser feita. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro deu uma entrevista, eu diria que até desesperadora na sua expressão, dizendo que temos que ter leis mais fortes. Estamos chorando diuturnamente as pessoas que se vão vítimas de balas perdidas ou mesmo endereçadas. E alguma coisa muito maior do que esta ou aquela secretaria tem que ser feita. Abraço para minha amiga Irani Rendano, para o Silvio Rendano, para o Anderson Alves, que também estão assistindo a gente. Bom, isto colocado, isto posto, minha gente, nós vamos chegar agora ao nosso momento da palavra amiga. Esse momento da palavra amiga é um momento muito importante. Eu já expliquei para vocês uma vez que esse quadro nasceu
na Rádio Bandeirantes, quando a Rádio Bandeirantes chamava-se Rádio Guanabara. Olha, mais antigo do que Pedro Reis Caminha. Na verdade, eu estou no rádio aqui no Rio de Janeiro desde o ano de 1970 e naquela ocasião foi quando nasceu o quadro e até hoje as pessoas vêm mandando perguntas para a gente, na medida do possível, a gente dá opinião, não é conselho, né? Conselho é uma coisa que uma pessoa muito mais gabaritada provavelmente pode dar. Opinião é que a partir de um problema, eventualmente eu posso dar uma opinião e quem sabe te ajudar. Pelo menos é essa a tentativa com a maior sinceridade. Então nós vamos agora, não é, mudar essa câmera e vamos falar com a Samira Valente. Bom dia, Samira! Bom dia, Fernando. Bom dia. Samira, tivemos uns probleminhas aqui na abertura, né? E provavelmente vamos sair. Acontece, às vezes um computador acaba influenciando o outro, alguma coisa assim. O importante é o seguinte, a gente vai ter, até para explicar para o nosso ouvinte, o programa com uma pequena abertura que eu gostaria de deixar, porque é linda, é o Rio de Janeiro dos anos 70, que a gente conseguiu num filme que está circulando pela internet. E depois vamos ter a segunda parte. Está chegando aí o Simões, você, por favor, qual é a informação? Fernando, meu nome é Rita, tenho 37 anos e sou gay. Penso em sair de casa porque só a minha mãe me aceita como eu sou. O que você acha? Essa coisa de aceitação, eu acho um absurdo, sabe? Com todo respeito, de não aceitação. Eu acho que a pessoa tem que entender o outro da forma que ele é. Você pode até não concordar, você pode até lamentar, isso é um direito de cada um, não é? Assim como o gay pode se achar absolutamente certo, mas é um ser humano como qualquer outro. Eu conheço casos de uma pessoa que era bem casada e que o marido, quando soube que o filho era gay, deixou a mulher e jamais pagou a pensão. Quer dizer, um absurdo, se tornou uma atitude irresponsável, né? E o que pior, total falta de amor pelo filho que é dele. Então, eu acho que não há necessidade, se for possível, de você deixar a sua casa, né? Mas se de todo acontecer, pelo menos que tenha consideração, obviamente, com a sua mãe. Infelizmente, as minorias sofrem, né? Porque, na verdade, existe muita intolerância. Então, amigo, vamos torcer para que dias melhores possam acontecer na sua vida, mas respire fundo, tenha calma, não é? Porque, afinal de contas, a vida é assim, e assim como existem heterossexuais brilhantes, existem também gays brilhantes. O importante, no meu entendimento, não é essa escolha que eventualmente você tenha feito, ou sei lá o que. O importante, na realidade, é a pessoa ter caráter e ter honestidade. Perfeito? E eu espero que isso é que aconteça na sua vida. Um abraço para o Sérgio Barcelos. Por onde anda o Haroldo de Andrade? O Haroldinho parece que a coisa não funcionou como queria e lamentavelmente o programa dele terminou, mas ele continua muito bem ocupado e quem sabe um dia, não é, ele possa voltar ao ar, porque é um comunicador de muito valor, Eu só tenho a lamentar que o programa do Haroldo tenha terminado, porque obviamente sempre que podia, nem sempre, mas sempre que podia, dar uma olhada. Mas espero que um dia ele possa voltar ao rádio. Ele comunicou, segundo o meu amigo desembargador Antônio Carvalho, quando ele se despediu, eu não vi a despedida, ele se comunicou que foi uma fase e que ele passaria a escrever, voltar a escrever, ele escreve muito bem e também fazer algumas viagens e tal. Mas vamos torcer para que um dia ele possa voltar. A Ana Zerlotini dos Reis, minha querida amiga de tantos anos, obrigado, Ana, pela visibilidade aí, não é? Se é que a gente pode chamar assim, pelo fato de estar me visualizando também. A Miriam Correia, que bom, a Miriam. Ontem eu estive lá na Renove Dente para dar uma repaginada aqui num dentinho, né? Com o nosso querido doutor Pedro, o Pedrinho, que é meu, eu chamo de Pedrinho, sabe por quê? Que é porque eu conheci menino, colega do meu garoto, do Bruno, né? Então fica difícil, mas é o doutor Pedro hoje, eu me sinto meio que tio dele, né? Então, ele é o filho da doutora Reni Kercher, que é a nossa debatedora, uma das maiores implantodontistas do Rio de Janeiro. Então, um abraço, Miriam. A Miriam me dizia, Fernando, eu estou triste que há 2 dias eu não vejo o programa, e parece que hoje está vendo. A Miriam Correia, então, nosso carinho, nosso abraço. Então, nesse momento, para que a gente comece bem o dia, porque hoje teremos daqui a pouco, já chegou aí, o nosso queridíssimo professor Gemuel Oliveira, não é?
Então a gente vai ter daqui a pouco a nossa sala de visitas, não demora muito, com assuntos bastante palpitantes ao lado do doutor Pedro Cirilo, um dos grandes médicos anestesistas do Rio de Janeiro. E olha, é incrível, sabe? Ele é tricolor e é amigo de infância do Zico. E os dois se dão muito bem numa prova de que as torcidas podem se dar bem. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Pois é isso mesmo, né, gente? Não tem coisa mais interessante do que a gente agradecer todos os dias pelas coisas que nos acontecem, pelo fato de estarmos aí vivos, operantes, né? E vou cumprimentar então os nossos colegas, meu querido amigo, meu confrade também da Confraria dos Amigos do Rádio, Dr. Pedro Cirilo, um dos mais importantes anestesistas do Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia a quem está nos assistindo nesse momento. Mais uma sexta-feira linda, maravilhosa. Além de estar aqui no seu programa, daqui a pouco estaremos juntos no nosso almoço da confraria, onde eu mando meu beijo, meu abraço para todos os nossos confrades. Perfeito. O meu bom dia também para ele, que você conhece sobejamente do meu programa, o nosso querido professor Gemuel Oliveira, que também é pastor evangélico, é uma pessoa querida, realmente muito talentosa, pós-graduado, consultor de negócios. Bom dia, meu caro Gemuel Oliveira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Para mim é sempre um prazer estar aqui, aliás, em ótima companhia, né? Que ótimo, é verdade. Falar nisso, eu quero mandar um recado para a Gelda Parcelo, que nesse momento está me vendo. Ô Gelda, eu não sei se os telefones foram trocados, eu não estou conseguindo falar com o Reinaldo Veloso, que é o seu marido e que é o presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB.
e que é nosso debatedor, porque eu estou querendo chamá-lo, não sei se vocês estavam viajando, então, por favor, avise a ele para mim, para me dar notícias, tá bom, querida? A Olenka Faccioli, nossa querida Olenka Faccioli, está nos vendo agora nesse minuto, e, Samira, eu vou começar com um assunto, vamos com a primeira as mulheres, né? Bom dia, Samira, jornalista, eu vou começar com um assunto, eu estou vendo aqui a Tônia Elizabeth, nossa amiga jornalista, cantora e atriz, lá de Miami, né? Eu acho que tem mais de 30 anos que a Tônia está por lá. E aí eu me lembrei dessa decepção que foi a coisa do Trump, né? Esse cidadão está surpreendendo negativamente o mundo por causa do Acordo de Paris, que ele acabou roendo a corda, como se diz na gíria, né? Ele saiu fora disso, dizendo, não, e esse acordo é muito importante, porque visa não permitir que a temperatura terrestre aumente em mais de 2% nas próximas dezenas de anos, o que representaria um risco para a vida. Ele alega que esse acordo é prejudicial aos Estados Unidos. No entanto, lá dentro dos Estados Unidos mesmo, grandes empresas como a General Motors, entre outras, dizem que não vão seguir a orientação do presidente, e vários governantes do mundo, a começar pelo atual presidente da França, pela primeira-ministra da Alemanha, enfim, até pela Theresa May, que é a primeira-ministra da Grã-Bretanha, já se manifestaram que vão estar unidos em torno do acordo e condenando essa atitude. Eu queria a sua opinião. O problema é que o Trump ele não pode olhar para o próprio umbigo, no caso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um dos países que mais poluem o planeta. E acontece o seguinte, a gente tem que pensar em quem vem. Que planeta que você vai deixar para os seus filhos, principalmente para os seus netos. Esse é um problema que tem que ser atacado de agora, porque não vai ser resolvido nem a curto nem a médio prazo. Então a própria Theresa May, o pessoal está criticando lá na Diz que ela foi morna, porque ela foi na muito reação. morna. Então eu acho que tem que cair mesmo, tem que criticar. E o Trump, ele tem sido polêmico desde o início. Aliás, eu não sei a quem que ele... a própria eleição dele, né, é discutível, né? É discutível. Pedro Cirilo. Eu queria fazer uma complementação do que foi dito aqui, e ele alega 2 motivos para que ele tenha tomado essa decisão. Primeiro, que era uma promessa de campanha, né? E segundo, que ele alega que os Estados Unidos precisam usar toda essa energia poluente para poder crescer mais do que se ele tivesse que manter dentro desse acordo. Então ele acha que para crescer 3%, 4%, ele tem que usar todas essas energias, está preocupado com o crescimento dos Estados Unidos, está preocupado com o emprego dos Estados Unidos, ele está preocupado simplesmente, que a Samira disse, pelo próprio umbigo, entendeu? Então isso é muito preocupante no momento que a gente está preocupado para daqui a 10, 15, 20 anos, entendeu? O resultado do que está acontecendo atualmente no mundo afora, né? Perfeito. Meu caro professor Jemuel Oliveira, qual é a sua opinião a esse respeito, amigo? Esse assunto, Fernando, ele é bastante interessante e existem várias correntes. A grande maioria das correntes entende que nós, obviamente, devemos fazer todos os esforços possíveis para manter a sustentabilidade, porque senão as nossas gerações futuras, nossos netos, nossos bisnetos, não terão um mundo para morar, né? Mas a verdade é que o pensamento do Trump me parece muito ligado ao aspecto empresarial, talvez de curto e de médio prazo. O segundo maior poluente do mundo é os Estados Unidos, só perdendo pela China, cuja matriz energética está baseada no carvão. E a China é um país, como todos nós sabemos, que ele é totalitário, não é uma democracia como os Estados Unidos. E compete com o mercado americano, na visão do Trump, tomando emprego do povo americano. E aí o Trump trouxe para si uma lógica que é a seguinte: eu vou usar o mesmo estilo que a China usa. Se a China reduzir sua produção, eu reduzo também. E quando ele estava em campanha, ele disse várias vezes que iria tirar o emprego que tinha sido exportado para a China, deixando o americano desempregado, e ia trazer de volta para os Estados Unidos. É verdade que o eleitorado americano aceitou essa realidade e elegeu ele, É verdade que é uma lógica perversa, errada, é verdade que o resto do mundo parece
está entendendo que deve ir numa direção contrária a essa, a Europa, a Ásia e outros países, tirando obviamente a China, pensa dessa forma, né? Uma forma mais coerente, mais lógica. Mas com certeza esse debate tem que ser profundamente aprofundado, né? Porque do jeito que está não dá. Alguns ecologistas um pouco mais radicais, mas eu particularmente faço parte desse pensamento, acreditam que a única forma de a gente manter a sobrevivência da raça humana é voltar ao padrão de comportamento da década de 60, reduzindo o consumo, até mesmo reduzindo tecnologia, porque a tecnologia gera resíduos, muitos resíduos, e isso tem comprometido aí a sustentabilidade do nosso planeta. Pois é, e aí a pergunta, Samir, é o seguinte, de repente, presidente de uma das maiores potências do mundo, como bem disse o nosso querido Gemuel, de um lado a China, né, que inevitavelmente hoje, né, tem um PIB talvez o maior do mundo, se eu não estiver errado, né, o segundo maior do mundo, e os Estados Unidos aí seria o primeiro maior do mundo, né? Isso tudo preocupa muito, de repente, um presidente que tome essas atitudes que, embora ele esteja olhando, como você disse, para o próprio umbigo, na realidade ele afeta o mundo todo. Claro, porque uma decisão tomada lá afeta todo mundo, afeta a Bolsa, afeta tudo, né? Então cabe ao Congresso ver essas medidas, aprovar ou não aprovar, ele tem grande parte do Congresso com ele. Eu acho difícil, né? Você vê, mesmo ele tendo sido eleito, o eleitorado resolveu apostar nele, ele teve algumas derrotas importantes, e uma delas foi do Obamacare, que ele queria acabar, é um problema lá, problema de saúde, né? De como as pessoas disponibilizam hospitais e tudo, ele sofreu uma derrota que voltou a vigorar o Obamacare. Então, realmente, é difícil, né? Porque como vai fazer agora? Ele tem o poder nas mãos, é um poder imenso, é uma das maiores potências do mundo, e ele tem que contar mesmo com não aprovação de determinadas leis, determinadas ideias dele, né? Agora, de repente, essa notícia que nós demos ao Pedro Cirilo, da descoberta por parte da Polícia Civil, que está com dificuldades, inclusive de recebimento de dinheiro, de 60 armas, 60 fuzis, no valor de 70 mil cada um, no aeroporto internacional, vindo de Miami e disfarçado dentro de aquecedores de piscina. É um trabalho magnífico de apreensão, né? Mas só nos últimos 6 meses entraram, segundo cálculos da Secretaria de Segurança, entraram no Rio de Janeiro cerca de 300 fuzis e que não foram detetados. Isso aumenta a insegurança de todos nós? Primeiro, parabenizar essa ação, né? Porque eles conseguiram realmente bloquear uma entrada ilegal e muito ruim para o nosso Brasil, mas aí demonstra uma preocupação muito grande. Primeiro, como é que esse material, essa carga conseguiu sair lá dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, eles são tão rigorosos, né, na entrada e na saída das cargas, das pessoas lá dos Estados Unidos, entendeu? E aquilo dali sair com essa tranquilidade que saiu. E depois a própria nossa polícia declarando que algumas cargas dessas, elas já passaram, que eles não têm como vigiar e fiscalizar e monitorar todas as, vamos dizer assim, as importações que chegam ao nosso país. Então, quantas dessas cargas a gente vê o resultado aí no nosso dia a dia, desses rifles, desses fuzis, dessas armas de primeira geração, que estão aí na mão desses marginais, que estão aí nas favelas e tudo. Parabenizar de um lado e demonstrar a nossa preocupação, porque ainda estamos muito errados na maneira de fiscalizar tudo que entra e chamar a atenção de onde vem, a origem de que vem essa carga, e isso também tem que ter uma ação mais rigorosa nessa fiscalização. É verdade. Meu caro Gemuel, eu falava aqui na abertura do programa o seguinte, que há 19 anos atrás, eu e o Silvio Santos, a quem aproveito para mandar um abraço, que é um outro grande comunicador do Rio de Janeiro, junto com o Arnaldo Risenberg, que é advogado e na época era produtor nosso lá na atual Rádio Tupi. Há 19 anos tivemos uma reunião com a cúpula, por assim dizer, da PM, informal, foi numa churrascaria, e naquela ocasião um dos coronéis me dizia, Fernando, eu perguntei para ele,
por que isso entra com essa facilidade? E ele disse, você tem que perguntar por que isso sai com tanta facilidade de países como os Estados Unidos, que são muito mais aparelhados, que têm uma guarda costeira muito mais efetiva do que nós temos aqui, até por falta de dinheiro e por má administração. Como é que você vê isso 19 anos depois? Eu acho que 19 anos depois a coisa piorou bastante, né? A verdade é que o crime organizado nunca esteve tão organizado e nunca esteve tão aparelhado, né? Eu quero aproveitar a oportunidade, Fernando, e fazer uma referência elogiosa às nossas polícias. As mídias, de uma forma geral, infelizmente hoje nós temos mídias como a sua, que através da internet tem a liberdade de expressar pensamentos, mas as mídias patrocinadas, elas têm feito uma campanha de denegrir a imagem da polícia. Então a imagem da polícia militar, a imagem da polícia civil e a polícia federal. Então eu quero aqui parabenizar. Essa semana eu estive no BOP. Eu vi, você fez até uma oração com o povo do BOP, né? Eu fiquei assim bastante satisfeito, sabe? Assim, é interessante a capacidade, o potencial, a energia que aquele batalhão nos passa, né? A forma também que ao mesmo tempo eles agem de forma violenta quando tem que ser violento, porque obviamente eles estão em guerra, mas também sabem ser pessoas altamente corteses, né? O comandante do BOP é um homem extraordinário. Mas a mídia tem denegrido a imagem das nossas polícias. É fato que eu acho que existem dois componentes. Um é essa da facilidade com que sai lá de fora. E aí, meu amigo, tem um interesse econômico financeiro, né? Por exemplo, infelizmente, quando a gente fala de Estados Unidos, como nós falamos aqui do Donald Trump, uma das indústrias mais poderosas nos Estados Unidos é a indústria armamentista, né? E não é só a arma doméstica, né? O 38, a pistola, mas também aquela arma que alimenta guerras, né? Então, os Estados Unidos hoje e a sua indústria bélica alimenta o mundo todo de armas. Essa é a grande verdade, né? Aqui no Brasil nós temos uma fábrica de armas que fica no sul do país, né? Não vou falar nome aqui, mas o fato é que também de alguma forma participa disso. Nós, se for feita aí uma pesquisa junto à Polícia Militar e aos órgãos de inteligência e de segurança, vai se perceber que nós temos armas brasileiras que estão na mão de bandidos. Então há com certeza. E outro aspecto também é na importação. Primeiro, governantes que não investem de forma coerente, significativa, no aparelhamento da Polícia Federal, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Uma apreensão como essa que a Polícia Civil fez, a gente chega até a pensar que foi quase uma sorte. Eu não vou dizer que foi sorte, porque tem inteligência humana, mas a aparelhagem é mínima, né? A Polícia Civil hoje, no Rio de Janeiro, está passando por uma grande crise, como todo o Estado. E o outro aspecto é a corrupção. A corrupção de todos os entes, não só os policiais, mas até mesmo aquelas pessoas da área privada que trabalham em áreas estratégicas de aeroportos e que permitem isso. Não é, obviamente, a maioria, porque a maioria dos brasileiros é composta de gente séria, gente trabalhadora e honesta, mas infelizmente a corrupção tem propiciado a entrada no nosso país de armas e de drogas. E aí hoje a população brasileira, principalmente nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, está refém dessa situação. Infelizmente. A nossa Elizabeth lá de Miami, Samira, dizendo acabar com o Obamacare, que foi a gratuidade, né, em termos que não havia nos Estados Unidos e que passou a ser a partir do Obama, diz ela, foi aprovada pela Câmara, todos nós sabemos, de maioria republicana. Ainda tem de passar pelo Senado, mas muita gente será prejudicada. Isso com relação lá aos Estados Unidos. A Darcy Huguenin está mandando um abraço para todos nós. O Sérgio Barcelos, cadê a Força Nacional? Que não vejo nas ruas, é uma pergunta que também a gente faz, mas foi em diminuto tamanho, né? 300 pessoas para o Brasil, para o Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Mas, Samira, mudando de um polo a outro, é uma pergunta que eu faço para você e faço para os nossos queridos amigos, o Dr. Pedro Cirilo, nosso querido professor e pastor Samuel Oliveira, é a seguinte: como achar, como encontrar otimismo quando de repente a gente está sendo avassalado, essa que seria a palavra, de notícias ruins, né? Ontem eu reclamava aqui, e vou voltar a um assunto de ontem, da nossa mídia, porque eu acho o seguinte, que você possa equilibrar a má notícia que você tem que dar com uma boa notícia, porque não está havendo isso.
Por favor. É difícil, né? Onde arranjar otimismo, né? É complicado, porque as notícias ruins, elas invadem. Elas vão somando e vão... Elas invadem o nosso espaço, invadem a nossa vida, invadem o nosso equilíbrio. Então, eu acho que as notícias boas, o que você tem que aproveitar, talvez fique restrito ao nosso âmbito familiar, as conquistas que nós temos, que familiares têm, que amigos têm, porque o que chega é muito mais negativo do que positivo. Então, realmente não é à toa que já foi feita a pesquisa, esses consultórios de psicólogos, de analistas, ele está cada vez com mais gente, porque as pessoas têm que procurar, se não encontram uma maneira de se potencializar. Um profissional que os ajude, né? Porque tá difícil conseguir otimismo. Ô Pedro Cirilo, você na sua atividade profissional como médico anestesista, você circula o Rio de Janeiro o tempo todo e circula de carro. Eu sei que daqui a pouquinho você vai estar saindo para uma operação na qual você vai participar. Eu imagino, porque eu não sou da sua profissão, mas admiro profundamente, que o anestesista é uma peça fundamental numa operação e que tem que ter tranquilidade. No entanto, você, como ser humano, é bombardeado com a insegurança que acontece no Rio de Janeiro. Como é que você faz para se autoequilibrar? Infelizmente é a grande realidade, né? A gente tem que estar alerta e tem que estar disponível 24 horas por dia. Nós podemos ser chamados a qualquer hora. Agora, o nosso medo e a nossa insegurança, ela aumenta de acordo com a chegada da noite, entendeu? Porque as coisas elas estão muito piores de noite, apesar de muitas coisas acontecerem de dia, né? Se você pegar o que está acontecendo no arco metropolitano, que os roubos de carga, realmente as pessoas hoje não chegam nem para roubar as pessoas primeiro chegam para matar, entendeu? Todo aquele polícia que faz o acompanhamento, que faz a segurança. E para nós que vivemos o nosso dia a dia 24 horas, hoje nós temos algumas restrições em sair de madrugada. Por exemplo, se você puder ter uma cirurgia que você faça eletivamente, evitar que ela se transforme em urgência, principalmente na obstetrícia, hoje está sendo muito seguro, não só para nós, como para o paciente. O paciente também está com medo de sair de casa de madrugada, entendeu? As coisas estão acontecendo indiferentemente. Tem gente que faz, vamos dizer assim, ações agressivas até com crianças que estão dentro do carro. No outro dia nós tivemos aí um assalto com criança de 2 anos num carrinho de bebê, estava presa lá, e as pessoas fazem isso com uma naturalidade muito grande. Então, eu ia me desfazer há 3 anos atrás de um carro blindado que eu tenho até, né? Porque aí o que eu fiz? Com a situação da atualidade hoje, muita dificuldade de você sair com tranquilidade, de ir e vir, eu reformei meu carro e parcialmente eu me sinto mais seguro, mas a dificuldade de você ir e vir está muito preocupante, apesar que nem estou colocando. Conforme foi colocado aqui, nós temos que ter elogios às nossas seguranças, sejam elas municipais, estaduais, federais, mas existe uma dificuldade muito grande para que eles possam exercer também com segurança, entendeu? Com armamento de acordo com a sua atividade, com proteção, entendeu? Então hoje está muito difícil no geral e a crise do Estado tem agravado essa situação. Professor Gemoel, eu tive um exemplo disso, foi quando que a gente foi no show da Marion, foi anteontem, né? Anteontem. A nossa grande cantora Marion Duarte, é uma querida amiga de muitos anos, ao lado da Rosemary, da minha época, acredito também da sua época, e ao lado do grupo Cartola de Noel, um grupo maravilhoso, fez um show no Teatro Baden-Powell, inesquecível, né? Mas a gente foi para lá e todos que foram comentavam da apreensão de ir, porque o show era às 8 da noite. Eu me lembrei quando eu cheguei no Rio de Janeiro dos anos 70, eu fiquei hospedado numa república de estudantes em Copacabana, e que as lojas de Copacabana eram feéricas e ficavam abertas até às 10 horas da noite. E acredite, meu amigo, quando nós chegamos na Avenida Copacabana por volta de 7 horas da noite, todo o comércio, só um barzinho ou outro que estava aberto, todo fechado, que é lamentavelmente um reflexo dessa situação. Agora, a sua expertise é de motivador. O senhor é um grande palestrante, é uma pessoa que eu agradeço muito estar no programa, porque sempre pode multiplicar essa tendência ao otimismo. O que fazer?
Bom, Fernando, eu sou um otimista. E eu não sou um otimista que vive com a cabeça nas nuvens, né? Mas sim uma pessoa que, no meu entendimento, diante dessa realidade, eu compreendo que o brasileiro é um ser único nesse mundo, né? E o maior patrimônio do Brasil, com certeza, é o brasileiro. Porque o brasileiro, apesar de todas as crises, as críticas, as dificuldades, ele sempre se reinventa, né? Então, ontem eu estava ouvindo o Rubens Teixeira, economista Rubens Teixeira. Que já confirmou e virá aqui, muito provavelmente, semana que vem. Que ótimo, parabéns. Vai ser uma grande presença aqui no seu programa, uma aquisição. O Rubens Teixeira hoje é um dos maiores pensadores que eu acho que existe aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. E ele estava falando uma coisa muito interessante, que é uma mensagem que eu acho que é uma mensagem de otimismo. Ele disse o seguinte, ele é economista, sabe disso, tem mestrado, doutorado, e ele disse o seguinte, olha, a economia, ela tem um limite de retração. Independente do país, dessa nação, tem um limite de retração. E o Brasil chegou no seu limite de retração. A política, ela afeta a economia e outros fatores também. Mas a economia chega a um ponto que ela se retrai, se contrai e aí ela para. Independente dos outros fatores. E aí ela começa novamente a se expandir. No Brasil a gente já viu isso várias vezes. Aliás, confirmando agora pelo aumento do PIB, né? 1%, mas representa alguma reação. Com certeza. Houve estagnação do índice de desemprego, houve uma melhora do PIB ainda que pequena, mesmo no meio de uma tremenda crise política, porque a economia tem essas características. Isso é muito interessante, né? E o brasileiro, como eu já disse aqui, ele tem essa capacidade de se reinventar. Eu, Fernando, sou usuário do transporte público, eu tenho essa característica. Eu uso o trem, eu uso o metrô, eu uso o ônibus, e uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou nesses ambientes é ouvir as pessoas e perceber a ambiência. Como é que está a motivação, a alegria do brasileiro? É uma coisa característica nossa. Porque eu já estive na Alemanha, já estive na Rússia, já estive em vários países, Estados Unidos. Tem um filho lá. Tem um filho que mora fora do Brasil, que hoje mora nos Estados Unidos. Enfim, aí você percebe como é que é a motivação das pessoas, a alegria das pessoas, a receptividade das pessoas. E o brasileiro, ele tem essa característica. Você pega um trem, os caras estão cantando. Mesmo com as adversidades, com as dificuldades, com as lutas, as tribulações do dia a dia, meio no meio de uma situação de extrema violência. Porque nós que fazemos parte da classe média ainda temos as nossas proteções, que a gente tem capacidade de mantê-las. E a grande maioria da população que vive na maré da sorte e que deveria estar completamente entregue à desmotivação, à frustração, à tristeza. Não, continua ainda trabalhando, fazendo o seu papel, e a grande maioria, com o máximo de honestidade que consegue ser. Porque mesmo com os maus exemplos que nós temos por parte dos nossos líderes, em várias áreas, não só na área política, né? Porque se existe corrupção, existe o corruptor, que é o empresário, que é o líder empresarial, mas mesmo assim a pessoa que trabalha continua trabalhando, gerando riqueza e transformando essa nação. Então eu acredito que nós estamos indo numa tendência de mudança. E outro aspecto que me motiva é que toda essa crise política faz parte de uma situação em que está sendo identificada a corrupção. É uma doença, é uma chaga e que a gente precisa extirpar da nossa nação. Com certeza absoluta. O Pedro Cirilo, lá dos Estados Unidos, a nossa Tônia Elizabeth, como falei, jornalista, cantora e atriz, ela diz, tenho de ir para o estúdio. Um beijão a todos, obrigada por tudo, meu querido. Sua oração foi o começo do meu dia. Acho que a gente precisa mais de Deus do que nunca. Um fim de semana abençoado a vocês. Sua opinião. Mais que certo, né? Acima de tudo isso que está acontecendo, nós temos que ser otimistas e sempre agradecer a Deus pelo nosso dia a dia, entendeu? Eu acho que, independente da crença de cada um, entendeu? Nós temos sempre que respeitar e acreditar em Deus. Então, eu acho que o nosso dia ele tem que começar sempre com oração positiva. Você sabe que a coisa é tão extraordinária que, na medida que a gente vai avançando, né, na idade, a gente presta atenção em pequenos detalhes. Outro dia eu estava no banheiro, mais precisamente sentado no vaso do banheiro, e olhando para o meu pé, e de repente percebi o seguinte, gente, eu não presto atenção no meu pé. Né? E olhando para aquele pé desnudo, numa situação meio que natural a todos nós, mas que nem sempre é muito bem lembrada, eu pensei nos dedões do pé. E pensei naquilo, puxa, se não tivesse os dedões do pé, a gente não teria equilíbrio. Quer dizer, olha a beleza dessa
confecção, como se diz, construção do ser humano. E são coisas pequeninas assim, que de repente a gente não se lembra de agradecer. A anatomia do corpo humano tem disso, né? Você passa desapercebido, às vezes, Passa, uma parte do seu corpo, e você não sabe da importância que aquela parte do teu corpo humano é presente. Por exemplo, isso daqui, você está vendo? O dedo. É o dedo. Esse daqui é o mais importante da mão. Sem ele você não consegue fazer quase nada. Lógico. Entendeu? Porque ele é um movimento de oponência. Então a importância que você tem desse dedo aqui, você pode tirar esse, pode tirar esse, pode tirar esse, pode tirar esse. Mas se você perder esse daqui, complica. Quer dizer, se o Lula tivesse tirado esse aqui, provavelmente o Lula ainda perdeu o dedo que poderia ter. Ai, Jesus. Ô, Samira Valente, só rindo, né? Porque para poder ultrapassar essas situações todas, né? E quem sabe um dia a gente volte a ter aquilo que a gente espera ter, que é, na verdade, a capacidade de mais educação para o povo, de mais qualificação para as pessoas, de emprego pleno, né? Sonhar é possível, né? Ah, com certeza. E a base de tudo, isso aqui já foi sobejamente comentado, é a educação. Porque é ela que forma, é ela que faz com que você veja o que está certo e o que está errado, é ela que faz com que você saiba escolher, enfim, né? É ela que faz com que você não seja massa de manobra. Então, ela é muito importante. É verdade. Eu quero que você deixe aí, as suas palavras finais, porque estamos quase ao final do programa. Agradecendo a todos, agradecendo aos internautas, agradecendo aos nossos convidados e marcando um encontro para segunda-feira, às 8h. Pois é, eu vou passar agora para o nosso Pedro Cirilo, que você já escuta várias vezes, já no rádio, já ouviu várias vezes nosso Pedro Cirilo, inclusive no nosso próprio programa, agradecendo muito, Pedro, a sua presença. Você, eu sei, até adiou, né, uma cirurgia um pouquinho mais tarde, mas para poder estar aqui, muito obrigado, irmão. Fernando, é sempre um prazer estar aqui com você, sempre, dependendo da minha disponibilidade, estarei à sua disposição. Desejar uma feliz sexta-feira, um feliz sábado e domingo e te parabenizar pelaquela filmagem da abertura do programa. Coisa linda, né? De 1977, Rio de Janeiro de 77. Contrastando com tudo que está acontecendo no dia de hoje. Ali você vê a pessoa indo para a praia tranquilamente, passeando com cordões, com relógios, com tudo, não estão preocupados com nada, entendeu? Saindo com a família. Tem até uma filmagem que eu comentei com a Samira ali, 5, não sei nem se eram babás, mas vestidas de uma maneira natural, empurrando 5 carrinhos na praia de Copacabana, entendeu? Despreocupada. Rapaz, que saudade desse tempo, que saudade. Que saudade. Um abraço para o Ricardo Fraga Reiser, nosso querido amigo repórter da melhor qualidade. Abraço, meu caro Ricardo, muito obrigado. Vamos ver se um dia você vem aqui também. E queria fechar esse programa com o nosso querido amigo, o professor, o pastor, o nosso Gemuel Oliveira. Por favor, Gemuel. Eu quero agradecer, Fernando, por mais uma oportunidade de estar aqui com você. A gente já caminha junto há alguns anos, né? É verdade. E tem sido uma honra e eu agradeço muito estar aqui. Agradeço também aos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão junto conosco, né? E quero deixar aqui uma mensagem dizendo o seguinte: quando você que está me ouvindo aí, que está assistindo esse vídeo, precisar buscar otimismo, busque em Deus. Deus, ele é a fonte de toda a solução de problemas. E também não esqueça da família. Às vezes a gente se dedica ao trabalho, se sobrecarrega de tensões, de preocupações, mas pare para dar tempo e atenção ao seu filho, à sua esposa, ao seu esposo e à sua família, porque ali você vai encontrar o estímulo que você precisa para superar as adversidades da vida. Perfeito, é verdade. E agora, meus amigos, a nossa mensagem final. Deixa eu posicionar aqui a câmera que fica melhor, para não dar essa luz aqui do telão. E eu queria agradecer, porque eu levei um susto quando, algum tempo atrás, eu coloquei lá para saber no YouTube, Fernando Sérgio, e deu mais de 1 milhão de respostas. Falei, meu Deus do céu, peraí.
Aí fui numa outra ocasião, botei programa Fernando Sérgio, aí deu menos, aí deu 38 mil, 41 mil e tal, mas já é coisa abessa, né? E na verdade, aí depois também descobri com o alerta do meu amigo Fernando Pereira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, que isso não significa tudo para o Fernando Sérgio, mas significa para quem encabeça a pergunta. E na verdade, todas as partes encabeçadas eram do meu programa. E isso varia, você pode ir lá, outro dia eu fui, tinha 851 mil, outro dia eu fui, tinha 941 mil views. E é importante perceber que isso não é a soma das pessoas. Isso uma pessoa pode visualizar um programa 2, 3, ou 4, ou 5, ou 10 vezes. Mas se for 100 mil, já fico extremamente feliz, né? O importante é que a gente vai devagarinho como Deus manda. E eu queria dizer para você uma outra coisa. O nosso programa está sendo retransmitido pelo radiodeverdade.com.br, que é o mais importante site de rádio do Rio de Janeiro, dos meus amigos Sérgio Solon e do Michel Menai. Então, se você não vê no youtube.com, canal do Fernando Sérgio, você pode ver no Facebook, no youtube.com, no meu canal, você vê todos os programas que a gente fez desde o início, com todos os participantes, a hora que você quiser. Se você foi participando do meu programa, quer mostrar para alguém, vai lá que você vai mostrar. Agora, importante, na rádio mundirio.fm.com, o programa vai ao ar sempre à meia-noite, E na rádio felicidadefm.com, o programa vai ao ar, eu não sei precisar bem a hora, mas eu sei que também vai ao ar. A eles, os nossos agradecimentos e o muito obrigado, na esperança de que, se Deus quiser, amanhã, às 8 horas, nós estaremos de volta com você. Fraterno abraço, fiquem com Deus, um grande dia para todos.